Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria A ignorância, sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Irmandade Apostólica Unida é mais uma denominação do movimento mórmon, classificado como restauracionista. Eles fazem parte dos Mormons fundamentalistas. A sede deles se encontra em Bluffdale, em Utah. E aqui na Wikipédia diz que eles se originaram primeiramente em 6 de abril de 1830. Oficialmente, eles dizem que são a continuidade legítima da igreja de Joseph Smith, mas a data em que eles se separaram do grupo principal Mormon, aqui diz que é março de 1929. E quem liderou isso foi Lawrence C. Woolley. Mas aqui diz que eles não se separaram diretamente do grupo oficial Sud. Diz que eles se separaram de um Conselho dos Amigos. Vamos então dar uma olhada no que foi esse Conselho dos Amigos? O Conselho dos Amigos foi um dos grupos originais do mormonismo fundamentalista, tendo a sua origem nos ensinamentos de Lawrence C. Woolley. Aqui conta que o Lawrence C. Woolley ele era um guarda-costas de líderes da igreja Sud tradicional, mas foi excomungado lá em 1924. Então vamos situar um pouco na história. Joseph Smith faleceu em 1844, isso aqui é tipo 80 anos depois. Wilford Woodruff escreveu aquele manifesto contra a poligamia, dizendo que a igreja ia acabar lá perto de 1900, né? 1890, 1900. Isso aqui a gente está falando de 1924, então 20 anos depois, 30 anos depois da igreja encerrar a poligamia, estava surgindo aqui o Woolley com as ideias de manter. Lembrando que Joseph Smith já tinha começado com essa prática lá em 1831, casamentos polígamos, relacionamentos polígamos escondido. Lá por 1842 ele começou a pregar sobre a poligamia, mas pedir para os membros ali, só a cúpula, ficar sabendo e participar, mas manter em silêncio, continuavam negando essa prática. Foi só 10 anos depois, com Brigham Young, lá em 1852, que a igreja abertamente começou a ensinar sobre a poligamia. A igreja começou a encarar algumas ações legais do governo dos Estados Unidos, porque essa prática era proibida, e eles ficaram assim por 40 anos, vivendo a poligamia contra a lei dos Estados Unidos. Até que então, em 1890, Wilford Woodruff escreveu aquele manifesto dizendo, né, olha, a igreja vai parar com essa prática, tá? Se eles realmente pararam, não acreditamos. Temos alguns episódios aqui no canal sobre a poligamia. A gente pode ver que eles continuaram praticando às escondidas. Algum tempo depois, vieram alguns homens alegando que John Taylor tinha recebido uma revelação, né? John Taylor era o profeta antes de Wilford Woodruff. Alguns homens alegaram que John Taylor tinha recebido uma revelação em 1886, olha só, 4 anos antes da declaração do manifesto,
E essa revelação reafirmava os ensinamentos de Joseph Smith sobre o casamento plural que ele deu lá em 1843. Essa revelação de John Taylor dizia que mesmo se a igreja parasse com a prática da poligamia, essa prática deveria continuar perpetuamente. Bom, a igreja Sud tradicional não aceita essa revelação como autêntica. Mas o que aconteceu? O filho de John Taylor, o John W. Taylor, em 1911, ele estava sendo excomungado da igreja por causa da prática da poligamia. Então teve uma reunião entre os líderes da igreja e o John W. Taylor, o John Taylor filho, para tratar justamente da excomunhão dele. Lembrando que o John Taylor filho, ele era apóstolo na época. Nessa reunião, o John Taylor filho apresentou uma revelação do pai dele aí que ninguém nunca tinha ouvido falar. O John Taylor filho disse que estava mexendo lá nos papéis do pai dele um ano após a morte do pai dele. Pelo que está dizendo aqui, foi em 1887. Então John Taylor faleceu em 1886, no mesmo ano da revelação. Olha, essa história tá interessante aqui, ó. Vamos ver, ó. Não tem o documento original? Não tem. Ele já existiu. Então, olha só, a igreja tem um John Taylor Papers, que é a coletânea de todos os documentos, papéis de John Taylor, nos arquivos Sud, nos arquivos secretos da igreja. Mas o que eles têm lá é uma cópia desse documento original. E está dizendo aqui que essa cópia foi feita por Joseph Fielding Smith em agosto de 1909. Então, essa cópia feita por Joseph Fielding Smith foi analisada pelo Melvin J. Ballard, do Quórum dos 12. Olha só, parente do Russell M. Ballard. E o que esse apóstolo disse é que não tinha a assinatura de John Taylor no final desse documento, mas que, sem dúvida, aquela era a letra dele, a caligrafia de John Taylor. Anos para frente, quem comenta sobre essa revelação é Reed C. Dunham, era um historiador e ex-diretor do SEI. Em 1974, ele cita, ele conta numa reunião da igreja que tinha uma revelação de John Taylor, de 1886. Ele comenta que nessa fotocópia aí de Joseph Fielding Smith do documento original está dizendo que ele foi produzido em 27 de setembro de 1886 e que isso encaixa certinho com registros de que nessa data teve sim uma reunião. E encaixa com os relatos dessa reunião. Bom, o que é complicado é o fato desse documento ter desaparecido. Como que a igreja recebeu o documento original? O profeta Joseph Fielding Smith tirou uma cópia e eles não têm o original. Então o historiador da igreja D. Michael Quinn foi investigar essa situação. Ele encontrou uma nota manuscrita do John Taylor filho, datada ali de outubro de 1887, onde mostra que o John Taylor filho coletou um envelope com vários documentos do pai dele e entregou para o Wilford Woodruff em 1887. Dentro desse envelope tinha várias revelações, inclusive essa aí, de 1886. Aí, pela investigação de Michael Quinn sobre o paradeiro desse documento, ele vê ali que, pelo jeito, esse documento passou pelos escritórios de Joseph F. Smith, historiador da igreja. Foi de onde eles conseguiram essas cópias dos documentos originais. Mas ele acredita que esses documentos foram devolvidos para o John Taylor filho, porque depois eles veem indícios de que essa pasta com documentos estava em mãos do irmão dele, Frank Y. Taylor. Porque ele encontrou ali um documento em que a primeira presidência está solicitando, então, para o Frank Taylor, essa pasta com documentos de novo, lá para frente, em julho de 1933. Então, será que foi aí que os documentos sumiram? Muito estranha essa história, né? E aí, o que vocês acham? Será que alguém deu um chá de sumiço nesses documentos? Ou será que são documentos falsos produzidos pelo John Taylor filho?
Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. A gente vai continuar a nossa história, então, né, sobre o fundamentalismo mormon, o que aconteceu em 1912. Então, esse Loring C. Woolley disse que 5 homens receberam 5 cópias dessa revelação de 1886, cópias essas que tinham sido confiadas a George K. Cannon, na época apóstolo da igreja, para poder preservar essa prática da poligamia para a posteridade. De acordo com a história completa aí do Loring, ele diz que o John Taylor estava fugindo dos agentes federais, né, porque ele estava sendo caçado por conta da poligamia. Então, em setembro de 1886, ele se refugiou na casa de John W. Woolley, que é o pai do Loring. Essa história diz que numa tarde de domingo, vieram alguns líderes da igreja Sud visitar o John Taylor ali na casa do John Woolley, dizendo, cara, a gente precisa acabar com esse casamento plural. Então, nessa noite, John Taylor orou ao Senhor e adivinha o que aconteceu? Ele recebeu a visita de Jesus Cristo e Joseph Smith. E o que eles disseram para John Taylor? Disseram que não cedesse às pressões federais nem internas. Quem está contando essa história é o Loring. O Loring disse que estava ali no quarto dele tranquilo, lendo Doutrina e Convênios, quando de repente ele viu que tinha uma luz enorme debaixo da porta e ele foi ver e essa luz vinha do quarto onde estava o presidente Taylor. E ele ficou impressionado porque ele ouviu a voz de 3 homens ali dentro do quarto. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada, então ele ficou ali na porta a noite inteira esperando. Quando de manhã John Taylor saiu e disse assim: irmãos, tive uma conversa muito agradável a noite toda com o irmão Joseph. Aí o Loring perguntou que tinha mais uma voz ali que ele tinha escutado e John Taylor disse, essa voz era de Jesus Cristo. E então nessa conversa, John Taylor colocou cada pessoa ali em um juramento de que defenderia o princípio da poligamia e que defenderia esse princípio com a própria vida, liberdade e propriedade. E disse que ele mesmo defenderia esse princípio também. Depois de contar essa experiência, John Taylor pediu para o secretário dele, L. John Nuttall, que escrevesse essa revelação e fizesse 5 cópias. Essas cópias foram entregues para John Woolley, né, o pai do Loring, o próprio Loring, George K. Cannon, que era um apóstolo da igreja, Samuel Batman e Charles Wilkin. Cara, eu já ouvi falar de Samuel Batman. Ele saiu no noticiário sobre a poligamia, cara. Será que o Samuel Batman atual é parente desse Samuel Batman? Provavelmente. Bom, John Taylor entregou essas 5 cartas e ordenou esses homens, né, exceto o George K. Cannon, que já era um apóstolo, mas ordenou o restante a apóstolos também. E encarregou eles da responsabilidade de perpetuar o casamento plural independente, né, de qualquer prática oficial da igreja. Mesmo que a igreja diga que acabou, vocês sabem que não acabou. Sobre essa história aí do Loring, muito estranha. E aí, o que vocês acham? Será que isso aconteceu mesmo? Não estou dizendo da visita de Jesus Cristo e Joseph Smith porque a porta estava fechada, mas Loring presenciou essa situação, dessa reunião e dessa designação, ou ele inventou tudo? Essa história do Loring teve algumas modificações com o tempo, né? Por exemplo, originalmente, a primeira vez que ele citou, ele disse que ele só lembrava o mês, era setembro, mas não lembrava a data. E depois, numa outra declaração dessa história, ele lembrava a data, né? Que era, ele falou 26 ou 27 de setembro. E outra mudança na história dele também era a lista dos indivíduos presentes. Os 5 homens eram os mesmos, mas ele tinha dito que tinham 11 pessoas na casa. E parece que ele citou nomes diferentes ao longo do tempo. Bom, comenta aí também o que você acha sobre essa declaração do Loring. Será que era verdade ou será que era invenção?
Bom, mas o que tanto diz nessa revelação de 1886? Vamos ler ela então, porque agora eu estou bem curioso. Revelação recebida por John Taylor em 27 de setembro de 1886. Então essa revelação está escrita em primeira pessoa, Deus está falando com John Taylor. Então está dizendo assim: Meu filho John, você me perguntou sobre o novo e eterno convênio até o ponto em que ela é obrigatória ao meu povo. E assim diz o Senhor: todos os mandamentos que eu te dou devem ser obedecidos por aqueles que se chamam pelo meu nome, a menos que sejam revogados por mim ou por minha autoridade. E como posso revogar um convênio eterno? Pois eu, o Senhor, sou eterno, e meus convênios eternos não podem ser revogados nem eliminados, mas permanecem para sempre. Não dei minha palavra com grande clareza sobre esse assunto? No entanto, um grande número de meu povo não foi negligente na observância da minha lei e em guardar os meus mandamentos? E ainda assim, eu os suportei todos esses anos. E por isso, por causa de sua fraqueza, por causa dos tempos perigosos, é mais agradável para mim que os homens usem seu arbítrio em relação a esses assuntos. No entanto, eu, o Senhor, não mudo minha palavra. E meus convênios e minha lei não mudam. E como já disse por meio de meu servo Joseph, todos aqueles que desejam entrar em minha glória devem e obedecerão à minha lei. E não ordenei aos homens que, se fossem descendência de Abraão e quisessem entrar em minha glória, deveriam fazer as obras de Abraão? Não revoguei essa lei, nem o farei, pois ela é eterna, e aqueles que entrarem em minha glória deverão obedecer às suas condições. Sendo assim, amém. Com a ideia dessa revelação, com aquele juramento de que não ia acabar com a poligamia, então o Loring decidiu organizar o seu grupo religioso fundamentalista. Em 1929 deram início a esse grupo e ele foi até a morte de Woolley em setembro de 1934. A liderança foi assumida pelo J. Leslie Broadbent por 6 meses, até que a liderança do grupo então caiu para John Y. Barlow. Em 1935, o Barlow levou um grupo ali para Short Creek para começar uma comunidade deles ali, no Arizona. Esse grupo do Arizona criou aquela comunidade, de Short Creek, que eles pensavam que ali, mais isolados, eles podiam viver a poligamia tranquilamente, porque era um crime que eles queriam continuar praticando. Bom, um membro desse grupo, que inclusive era um dos apóstolos deles, era o Rulon Jeffs. E a gente já ouviu esse nome aqui. Ele queria organizar um grupo dele em preparação para aquela ordem unida coletivista que Joseph Smith já tinha ensinado anteriormente. Então Rulon Jeffs organizou a igreja dele em 1942. As atividades do Rulon Jeffs acabaram chamando a atenção da polícia. Então, tanto as forças federais quanto estaduais fizeram uma operação para acabar com essa poligamia. Nessa operação, 46 adultos dessa comunidade foram presos. Esse grupo do Rulon acabou sendo chamado de Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eles mudaram o nome do local deles, como já tinha sido feita uma operação federal em Short Creek. Então eles mudaram esse nome e chamaram a cidade deles então de Colorado City, para tentar eliminar a ligação deles com aquela operação da Polícia Federal. Olha só, cara, 2018 eu lembro de uma organização tentar mudar o nome dela para tentar se desvincular de histórias do passado. Olha só. Tá, vamos dar uma voltadinha no tempo então. Tinha aquele Conselho dos Amigos. Ele estava sendo liderado pelo Loring Woolley. O Woolley faleceu, alguns da liderança deixaram o grupo, então esse grupo acabou se enfraquecendo. Para um lado foi o Leroy S. Johnson e criou o grupo dele, outro lado foi o Rulon Jeffs, criou o grupo dele, e teve um outro grupo
liderado por Rulon Allred, que acabou sendo criado ali em 1952, e foi chamado de Irmandade Apostólica Unida. A sigla deles é AUB, Apostolic United Brethren. E assim como a Igreja Fundamentalista Sud, esse grupo AUB ainda existe hoje. Uma diferença entre essas duas organizações é que a Igreja Fundamentalista Sud, ela é governada por um homem, né, o profeta. Essa Irmandade Apostólica Unida, ela é governada por um conselho do sacerdócio. A autoridade deles, eles dizem que vem de John Taylor, né? Quando John Taylor foi lá e ordenou como apóstolo, né, John W. Woolley, o pai, e o filho, Lawrence C. Woolley. Então, com o fim da poligamia na Igreja Sud, eles resolveram criar o grupo deles, que se chamava Conselho dos Amigos. Esse grupo, Conselho dos Amigos, então foi liderado primeiramente por John Woolley, depois pelo Loren Woolley, depois J. Leslie Broadbent, por alguns meses, depois John Y. Barlow. Teve umas divisões, alguns foram para cá, outros foram para lá, né? Esse grupo dos amigos ainda continuou sendo liderado por Joseph W. Musser. Aí na época desse Musser, que teve a divisão aqui dessa igreja da Irmandade Apostólica Unida, esse Conselho dos Amigos ainda continuou com Charles Zitting até encerrar as atividades. Naquele mesmo ano ali, vamos ver, 1954. Falando um pouco mais sobre essa Irmandade Apostólica Unida, eles têm um templo em Utah desde 1980. Eles não chamam de templo, eles chamam de Casa de Investiduras. Aí, a partir de 1990, eles sim fizeram um templo no México. Essa irmandade também foi caracterizada como o ramo mais liberal desse movimento fundamentalista. Porque, teoricamente, né, esse movimento fundamentalista diz que esses casamentos plurais são para procriação. Agora, esse grupo aqui da Irmandade diz que eles permitem que essas relações não tenham só esse propósito estrito de procriação, mas vamos dizer assim que também de recriação. Em 1998 foi feito um levantamento de que eles tinham aproximadamente 10 mil membros. Cara, 98 faz muito tempo. E olha que interessante, o Rulon Allred foi um dos líderes dessa igreja, né? Na época ali, vamos ver, 1966. Ele explica sobre a relação deles com o mormonismo tradicional, né? Com a Igreja Sud oficial. Apesar de eles não fazerem parte desse grupo oficial, eles não condenam, né? Eles dizem que a Igreja Sud faz parte do plano de estar ensinando o evangelho de Joseph Smith e o livro de Mormon através do mundo. E eles dizem que, vamos ler certinho o discurso do Rulon em 1966. Ele disse assim: somos especificamente instruídos por John Taylor, por Joseph Smith e Jesus Cristo, e também por Joseph Musser, que foi um dos líderes deles, né? De que não devemos interferir na função da Igreja Sud, que é essa, né, de propagar o Evangelho. Eles acreditam, a Igreja Sud está errada, porque eles não deveriam parar com a poligamia, mas, de resto, eles estão ensinando ok. Então, mais para frente, o Rulon Allred, ainda em 1966, fez um outro discurso em que ele disse: nós não estamos em posição de ditar ordens à Igreja Sud ou presumir que vamos presidir ela ou mandar em David John McKay, que era o presidente na época, ou que podemos enviar nossos missionários no campo de trabalho. Não podemos de forma alguma ditar os assuntos da Igreja. A Igreja de Deus é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não importa se condenamos ou negamos. Nós estamos funcionando dentro dos limites espirituais da Igreja, mas estamos definitivamente fora de sua organização legal. Né? Basicamente, eles não podem ser membros porque eles praticam a poligamia. De resto, eles concordam com a Igreja Sud. Né? E a explicação deles de estar praticando essa poligamia é porque John Taylor
fez aquele juramento junto com eles de que eles iam manter essa poligamia funcionando na Terra. Tem um autor que escreveu um livro sobre a poligamia mormon chamado Drew Briney. Ele é um ex-membro dessa irmandade e nos seus escritos ele tentou explicar qual que é esse sentimento, essa relação entre a irmandade e a Igreja Sud. Ele disse assim: a irmandade aceita a Igreja Sud como a Igreja de Cristo, mas a vê como fora de funcionamento. Assim como os israelitas estavam fora de funcionamento na época de Cristo. A Igreja Sud é encarada como o filho pródigo. Os membros da Irmandade são ensinados que não devem menosprezar a Igreja Sud tradicional e que a sua Igreja-mãe deve ser respeitada. A Irmandade enfatiza que a Igreja Sud abandonou muitas doutrinas ensinadas pelos primeiros profetas. Não somente a poligamia, mas ensinamentos como Deus-Adão, a ordem unida, a atribuição adequada do sacerdócio, a proibição de negros receberem o sacerdócio. Eita, os caras ainda mantêm isso. A doutrina da dissolução, não faço nem ideia. O reino de Deus como uma organização separada da igreja, acho que ele está falando aqui sobre aquele conselho dos 50, a ordenança do rebatismo, a investidura completa no templo, o uso de um garment longo e inalterado, a natureza imutável de todas as ordenanças, círculo de oração fora do templo, a lei da adoção, entre outros ensinamentos, né? Então, isso é o que o Drew Briney explicou sobre a relação dessa irmandade com a Igreja Sud. Estou dando mais uma pesquisada para ver se eu encontro mais alguma coisa. Eu vi uma informação aqui de que George K. Cannon, quando ele recebeu aquela, vamos dizer assim, né, a revelação de 1886, fez aquela promessa de manter a poligamia ativa, ele era conselheiro de John Taylor, não só apóstolo. O Rulon Allred, que estava liderando essa igreja, ele faleceu em 1977 por um tiro dado por Rena Chinovet. Esse assassinato aí foi a mando de Ervil LeBaron, que a gente já falou em episódio anterior. De 77 até 2005, essa organização foi liderada então pelo irmão do Rulon, o Owen Allred, que morreu em 2005. O Owen foi substituído por J. Lamoine Jenson. Jenson acabou tendo câncer e faleceu em 2014 e foi substituído então por Lynn A. Thompson. Alguns dos membros da Irmandade não gostaram dessa nomeação do Thompson, que ele estava sendo acusado aí de abuso, e acabaram aí fazendo mais uma repartição nessa igreja. Essa alegação aí de abuso foi feita pela própria filha dele, Rosemary Williams. Ela disse que isso aí aconteceu quando ela tinha 12 anos de idade, e inclusive ela foi participar então de um programa de TV onde ela mostrou essa questão da poligamia. Esse programa se chama My Five Wives. Esse programa é de 2014. O Thompson negou essas acusações. Tem um cara chamado Rod Williams. Ele é um ex-membro dessa irmandade e ele é um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Inclusive ele esteve envolvido naquele caso do Watergate, né? Um caso bem famoso dos Estados Unidos. Então, esse Rod Williams, ele disse que enquanto ele era membro da igreja, da irmandade, inclusive ele não disse, ele alegou num depoimento juramentado. Ele disse que Owen Allred, que era na época o líder dessa irmandade, pediu que ele roubasse, né, com as habilidades dele, ele roubasse cópias das ordenanças do templo da Igreja Sud tradicional, lá do templo de Seattle. Uma outra denúncia também feita por um ex-membro da irmandade, o advogado John Llewellyn. Ele comentou que muitas das mulheres da igreja eram enviadas para uma cidade vizinha chamada Hamilton,
para solicitar ali na prefeitura um auxílio social como mães solteiras. Então esse John Llewellyn disse que esses cheques da assistência social eram recolhidos dessas mulheres e levados diretamente aos líderes da igreja. E aí, anos para frente, em 2014, quando o Lynn Thompson assumiu a liderança da Irmandade, ele foi acusado de abuso pela filha dele, Rosemary Williams, quando ela tinha 12 anos, e logo depois 2 das sobrinhas disseram que ele também tinha feito isso com elas. Um membro da liderança da Irmandade também alegou que o Thompson tinha desviado $500 mil dos dízimos dos fundos da igreja e que ele usava as contas oficiais da igreja para despesas pessoais. Foi feita uma auditoria e foi confirmado que o Thompson tinha mesmo desviado fundos da igreja, mesmo antes de se tornar ainda o líder da igreja. Por conta desse alvoroço todo, a liderança da igreja fez os membros fazerem um juramento de apoio ao Thompson. Caso contrário, eles seriam expulsos da igreja. E aí que começou então a muitas pessoas deixarem essa igreja e formarem uma nova divisão. Acabou que o Thompson faleceu em outubro de 2021. É isso aí, pessoal. Antes de encerrar, só estou curioso aqui sobre esse nome, Joseph W. Mercer. Ele foi citado, a gente não falou muito sobre ele, mas parece que ele é um nome importante aqui. Vamos dar uma olhadinha na história dele. Ele era um membro da Igreja Sud tradicional. Em 1892 ele foi chamado para o Quórum dos 70. Em 1895 ele serviu missão no Alabama, trabalhando ali junto com Brigham Young Jr., Heber D. Grant e John W. Taylor, que era o John Taylor filho. Em 1899 ele e a esposa dele receberam a segunda unção, sob a liderança ali de Lorenzo Snow. Teve uma ocasião aí que Brigham Young Jr. foi enviado pelo presidente da igreja, que na época era Joseph F. Smith, e o Brigham Young Jr. disse, olha, o presidente da igreja me mandou aqui para te avisar de que se você não entrar para esse princípio da poligamia, você vai perder as suas bênçãos, que no caso ele estava se referindo à segunda unção. Em 1901 o Mercer virou presidente do Quórum dos 70. Cita aí que em 1903 o Mercer tinha 2 esposas e que esses 2 casamentos tinham acontecido após o manifesto. Então uma esposa ele casou em 1892, era Rose. Aí ele acrescentou uma segunda esposa em 1902, a Mary. E aí em 1907 ele casou com a terceira esposa, Elis. Acabou que esse último casamento dele caiu na mídia, então foi publicado no Salt Lake Tribune, e isso estava em violação com os manifestos feitos pela igreja. Então em 1909, levou 2 anos para ele ser chamado pelo Quórum dos 12 Apóstolos, para uma conversa, que acabou não levando ele a nenhuma ação disciplinar. De acordo com o que o Mercer diz, ainda em 1915 ele tinha autoridade da igreja para estar realizando casamentos plurais. Ele disse que ele recebeu essa autoridade aí de um apóstolo, que ele não quis nomear. E então em 1921, olha lá na frente, ele foi casar com a Marion, sua 4ª esposa, e por conta disso, então ele foi excomungado da Igreja Sud. 8 anos depois, ele se juntou àquele grupo do Loren Woolley, esse grupo fundamentalista que a gente citou. Na época, o grupo ainda era o Conselho dos Amigos. E o Mercer foi chamado como apóstolo dessa organização. Em 1932, ele se casou com sua 5ª esposa, Lucy. E aí, dos anos 30 aos anos 40, ele estava responsável por editar uma publicação da Igreja Mórmon Fundamentalista chamada Truth Magazine. Por causa disso, dessa exposição, desses ensinamentos, ele acabou sendo preso numa instituição federal no ano aí de 1945. Ele ficou preso só esse ano aí de 1945, alguns meses, de maio até dezembro.
Em dezembro de 1949, morreu o John Barlow, que era o líder dessa comunidade. Então, acabou que o Moser virou o líder do Conselho dos Amigos. Em 1951, o Moser ordenou Rulon Allred como um apóstolo, e os outros líderes dessa comunidade dos amigos, eles começaram a se sentir, cara, ele colocou o Rulon meio que na nossa frente. O Rulon é o queridinho dele. Isso criou um atrito, né? Então esses que ficaram chateados foram embora e formaram aquele grupo dos Short Creek no Arizona. O Moser continua ali, né, liderando o grupo dele com o Rulon Allred, e ainda incluiu no grupo de conselho dos apóstolos dele o Owen Allred, que era irmão do Rulon. 3 anos depois, então em 1954, Joseph White Mosley faleceu. Enquanto o grupo ali do Moser começou então a ser liderado pelo Rulon Allred, o outro grupo fundamentalista de Short Creek estava sendo liderado por Leroy Johnson. É isso aí, pessoal. Acho que deu para entender bem como funcionou essa organização, né? A Irmandade Apostólica Unida. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.